Boa tarde, Ana. Fica, tá boa. Saudade de você. Ai, nem me fale dos seus grupos maravilhosos, de você com excelente profissional. E já antemão agradeço aqui o convite de você ter me chamado Ah, para esse obrigada, bate-papo tão agradável, que eu tenho certeza que vai ser. que bom. Para a gente iniciar com chave de ouro, Kika, se apresenta para nós, fala um pouquinho de você, quem é a Kika. A Kika é essa moreninha dos olhinhos puxados, brasileira, nasci em Fortaleza, cresci em São Paulo e faz 20 anos que estou em Roma. Cheguei através de cruzeiros e agora eu sou guia oficial do Estado italiano e acompanho grupos também por toda a Europa. Eu me chamo Kilvia, mas todos me conhecem como Kika, que aí fica bem mais fácil. Ai, que bom. Kika, é um prazer, né? A gente está falando aqui. E assim, uma pergunta de bolso para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui. Você já guiou algum grupo que eu estivesse acompanhando como líder, tu líder do Brasil para a Itália? Você já teve alguma experiência comigo nessa função de guia também, de guia acompanhante? Pois é, em minhas mãos passam-se muitos tour leaders, né, guias em geral que acompanham os grupos e já sai do Brasil, que eu acho fundamental, porque existem profissionais e profissionais, né? Tem aqueles que passam por nós e a gente mal lembra, né? E Ana, você foi uma pessoa que marcou, porque você já veio com o grupo desde o aeroporto, já conhecia cada um por nome, que eu acho tão importante, até o passageiro se sente, né, naquela importância de ser chamado pelo nome, aquele carinho. E aí nós nos encontramos já desde o aeroporto, né? Não foi mesmo? E você estava com um grupo grande, se eu não me engano, acho que foi 2018 ou 2019, Ana, você lembra? O último com você foi em 2019, fevereiro É, de comecinho do ano, né? Que estava já entrando, estava saindo o friozinho, mas ainda estava bem frio. E foi muito bom ter trabalhado com você, porque a gente tem aquela parceria, um dá os avisos, o outro acolhe o grupo, eu vou explicando a história. E aí tem o motorista, né? Os motoristas são todos selecionados também. É um motorista muito agradável. E aí você vinha, Kika, tem fulano que quer ir ao banheiro. Como é que faz? Os ônibus não podem usar aqui na Itália, que acho que no Brasil também deve estar sendo proibido, esses ônibus grandes, né? Porque imagina, um grupo de 45 pessoas tem que ser um ônibus pelo menos de 60 lugares, por causa das malas, tem que ter um bagageiro grande. Existe o padrão de ter os toaletes dentro, mas nós não podemos porque a Itália, desde a época romana, é repleta de aquedutos, né? Esses aquedutos que abastecem dos rios limpinhos. Então, eles têm um local para descarregar, mas aí fica ruim. Imagina viajar 6 horas dentro de um ônibus, não foi o nosso caso, né? Mas poderia ser. E todas as pessoas usando aquele banheiro e o motorista tem que esperar o lugar certo para descarregar, né? Então, nós temos as paradas técnicas que são fantásticas, né? E ali foi que eu fui conhecendo a Ana profissional, a Ana amiga, entra um cafezinho outro, né? A gente foi conversando e foi realmente assim algo como se fosse amor à primeira vista, né? Eu fiquei muito feliz de trabalhar com você. Ai, que bom. E assim, eu sou muito grata por você também ter confiado, né, na nossa, assim, aceitado a nos acompanhar, que isso também é importante, ter essa aceitação, né? Porque eu acredito que nesse tempo, nesse período grande que você acompanha grupos aí, você deve ter tido várias experiências, tanto de empresas que levam pessoas daqui para o exterior, quanto de pessoas que vêm daí também para cá, né? Então, Uhum. assim,
Conta uma experiência que você teve com grupos, que assim, como, por exemplo, o grupo que eu levei, que você acompanhou comigo, eu acredito também que experiência sua de outros grupos, né? O que é um grupo de peregrinos fora? Você pode falar um pouco sobre isso? Bom, aí vamos dividir assim, né? Vamos dividir o que é uma peregrinação, né? A gente pode começar assim, porque existem grupos culturais, que são aqueles que vão em locais de arte, né? Procura mais a cultura, mostras, museus, etc. E tem os grupos incentivos, que são geralmente as empresas que ganham um prêmio, né? Os funcionários ganham prêmio, a empresa dá para incentivar, né? Aquelas viagens de incentivo, eles premiam ele com vários culturais e, claro, tem aqueles religiosos também que são infiltrados, mas aí não é uma peregrinação, né? É bem passeio. E as peregrinações já desde a época medieval, desde até antes, né, de como Santiago de Compostela, eles antigamente era a pé. Eles faziam os percursos, né? Por exemplo, se viesse do Brasil para cá ou de navio, e aí começava a fazer todo o percurso a pé. Então isso mudou, né? As peregrinações geralmente vem um padre, que seria o diretor espiritual daquele grupo, né? Geralmente são organizados com as paróquias, e às vezes duas paróquias, quando não conseguem montar um grupo grande, né? No seu caso, acho que foi só uma, no seu grupo são tantos, né? Eu me lembro que foi um padre, uma paróquia só. E as pessoas, muitas se conhecem e outras não, porque às vezes aqueles componentes da paróquia, eles vão chamando parente, vão avisando para, tem uma peregrinação para a Itália, né? Um exemplo, Itália, Terra Santa, ou se não só Itália, ou outro lugar tal. E aí, geralmente, aí a peregrinação diferencia aí. Geralmente, quem procura a peregrinação, quem quer conhecer locais santos, né, os santuários por onde nós passamos. Amanhã, por exemplo, ai, minha vida inteira, é dia de Padre Pio, né? Então tem visitar o santuário de Padre Pio, que entra nos tours marianos, né? Que geralmente chega por Roma. Aí nós visitamos as basílicas, né? As 4 basílicas patriarcais que têm as portas santas, embora fechadas, mas é um museu. São as basílicas romanas, são lindas, são extremamente ricas de cultura e arte também. E aí geralmente nós temos uma missa todos os dias, encontramos o Papa, né? O grupo da Ana já organiza direitinho, nós vamos ter ou uma audiência com o Papa, se não der para ter audiência, não cair na quarta-feira, pelo menos o Ângelus, né, na despedida, e dali nós visitamos, um exemplo que temos, que nós fizemos, é Assis, que fica pertinho de Roma, e vai para Florença, tem a parte cultural, e tem também muita história, e geralmente as peregrinações têm missas todos os dias, ou se não tem todos os dias, o padre costuma organizar, né, para que nós visitamos os santuários. E eu sou católica, trabalho também com outros grupos que não são católicos, mas assim, quando uma peregrinação entra uma pessoa da mesma religião, eu acho assim, não porque sou eu, mas é fundamental. É fundamental entrar naquela sintonia, no mesmo objetivo da fé, de procurar organizar um horário de uma missa mais viável para que as pessoas possam também dormir, né? Porque nós estamos numa diferença de 5 horas, né? Agora são, não tem um relógio aqui, deixa eu ver. Aqui na Itália, por exemplo, hoje, que nós estamos fora do horário de verão, estamos no horário de verão ainda, são 18 horas e 20 minutos, daí com certeza para vocês é 1 hora da tarde, né? Então, as pessoas começam a vir, tem aquele problema de fuso horário, a gente tem que acordar cedo, porque para aproveitar a viagem, aqui dormir em euro fica mais caro, fica bem mais caro, né, Ana? E aí a gente tem que aproveitar e sair cedo, porque tem determinados locais que daí o ônibus não entra, então nós temos que parar, o ônibus nos deixa em um local e nos segue em outro, porque as vielinhas são estreitas, né? Tem o horário da missa, o motorista não tem necessidade de ficar conosco. Então, e é muito bom, porque as pessoas que procuram as peregrinações, como eu disse, ou é para uma visita cultural, assim, cultural, desculpa, de visitar os santuários para conhecer, ou pode ser que já tenha alcançado uma graça,
né, para fortalecer a fé, outros que ainda estão naquela fase de conversão, tem ou problemas, ou vem rezar para alguma pessoa, e assim vai unindo, e o nosso grupo fica assim uma família, né? Fica familiar, até porque temos aqui duas pessoas de fé, né, Ana? É verdade. Eu treino isso todos os dias, Kika. Treino Pois viver é. a cada dia. E assim, você na sua experiência, o que você fala da diversidade? De assim, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou porque eu já tenho uma idade avançada, eu tenho medo de viajar sozinha porque eu vou ficar longe da minha casa, de minha família. O que você fala para uma pessoa é, que tem esse pensamento, fazer uma peregrinação desse estilo que nós acabamos de partilhar aí? Pois é, eu sinceramente acho uma vantagem. O medo a gente tem, mas quando é só até você chegar no aeroporto, porque ali com certeza vem do Brasil, já vai estar a Ana. A Ana que fica amiga, que acolhe todo, faz o check-in, cuida das malas, do aeroporto, está ali com você. Segundo você, seguramente, certamente, se você já tem uma certa idade, você tem uma pensão razoável, né? Que não tem nada a perder, que você vai ficar fazendo dentro de casa, né? E outra, nós trabalhamos muito com a terceira idade, e as pessoas que vão encontrar são mais ou menos daquela mesma. E tem jovens, porque às vezes vem casais, ou vem netos, filhos, né? Que a vovó, o vovô dá de presente e tal, mas a maioria dos nossos grupos tem uma idade mais elevada, e aí você faz amizade. E sabe o que acontece? A única coisa ruim é que quando você volta para sua casa, você quer viajar de novo, porque vicia. É incrível. E uma peregrinação você sai tão fortalecido. Eu vejo quando as pessoas visitam o túmulo de um santo, por exemplo, né, um santo incorrupto, como o Padre Pio, ou vão à Terra Santa, por exemplo, né, que voltam assim, parece que está no céu. É outra coisa. Uma experiência muito boa mesmo. Nossa, muito. Sim, Kika, você que já faz esse receptivo aí de vários grupos, diversidades de idades, de tudo, de empresa, de responsabilidade. Conta alguma experiência negativa que você teve de receber um grupo, não está confirmado hotel, não está confirmado lugar. Você já vivenciou algo desse jeito? Já. Já vivenciei bastante, né? Um exemplo, por exemplo, você quando viaja com uma empresa que ela é idônea, embora tenha o fuso horário, quantas vezes aconteceu, não só de hotel, mas mais de voos, né? O voo foi cancelado. Aí a pessoa já fica preocupada com quem vai buscar no aeroporto. É incrível essa parte que a pessoa não pensa nela em si que vai viajar ou não. Ela já, ai meu Deus, fulano vai me buscar no aeroporto. Então, nós damos toda assistência. Eu, por exemplo, como guia, o meu trabalho começa no aeroporto e termina no aeroporto. Enquanto eu não ver o grupo embarcando, entrando no check-in, eu não vou embora. E aí, no caso, entra você, né? E aí tem sempre um telefone de emergência, né? No caso, a Ana tem a Maria, um exemplo, né? Tem a Maria no Brasil, que ela vai estar lá com o telefone de emergência e ela vai tentar resolver aquele problema do voo cancelado. O voo cancelado, quando tem reembolso, é quando não tem problemas de algo que aconteceu atmosférico, né? Da natureza, aí não tem como. Mas assim, a empresa se encarrega desse pequeno problema, o cliente, o passageiro, ele fica aguardando, e aí sim, no fim, tudo dá certo, mas certo, aquela hora da tensão, então, no caso, os guias, né, nós temos um pouco da psicologia, de acalmar os passageiros, usar nosso celular para ajudar, para avisar, os aeroportos todos têm Wi-Fi, e aí pode acontecer de dar um no-show, sei lá, o hotel ter se equivocado com uma reserva, o grupo chega cansado, graças a Deus nunca aconteceu comigo, né? Uma vez aconteceu com um grupo, mas era pequeno, mas o grupo grande. Porque quando sai do Brasil,
É tudo confirmado, e confirma o dia antes, confirma durante, tá tudo certo. E quando eu estou já esperando o grupo no aeroporto, olha, o voo está no horário, ou se não, o voo está atrasado. Porque geralmente o grupo, quando chega, ou ele tem o check-in pela manhã, ou muitas vezes, dependendo se é um voo, se ele vem, por exemplo, de Portugal, da terra de outros, alguns outros voos de 2, 3 horas já tem um passeio, porque ele chega pela manhã e aí o hotel ele vai dar um check-in por volta das 14 horas, né? Um exemplo. E aí não tem como você chegar lá e ficar sentado, perdendo tempo no hotel. Então a agência já organiza de fazer um passeio. Então eu tenho que me comunicar com o museu, com às vezes tem um guia local esperando, né? Que depende do local, não sou eu. E aí isso tudo organizadinho, ou se não, chega à noite. Ligo para o hotel, os quartos estão confirmados, tem, sei lá, 14 duplos, 3 single. Tudo isso é uma logística que vocês, né, no Brasil sai confirmado, mas aqui a gente também tem que ver. Ah, mas falta um quarto, então, por favor, não, eu vou chegar no hotel por volta sei lá, das 19 horas. E o jantar, né? Já aconteceu de voo atrasar também e o jantar ser cancelado, e o hotel fecha a cozinha, geralmente aqui na Itália, fecha às 10 da noite. Aí a gente já providencia também, liga para o hotel e eles fazem uma espécie de jantar frio, com frios, né? Queijo, salame, presunto, que é a carro-chefe aqui da Itália, não só massa. E aí, no fim, tudo dá certo. Mas é claro que o que nós procuramos é não passar aquela tensão, né, para o cliente, para o passageiro. E tem passageiros que nem percebem o que está acontecendo. Você entende essa parte, né? Tem gente que nem percebe de tão tranquilidade, pelo menos eu costumo passar, e a gente vai como se fosse uma pessoa da família. Que é administrado, né? Exatamente. E assim, Kika, você levando o grupo, acompanhando o grupo, me conta uma história de transformação na sua vida, experiência, ou que não seja na sua vida, alguma experiência de algum passageiro que você viu, assim, um testemunho que te comoveu, que você deve ter alguma história aí de transformação, ou sua, ou de peregrinos. Olha, já aconteceu, tem muitas, né? Mas assim, já aconteceu de durante a peregrinação, a família está rezando por aquela pessoa, e aí no Brasil se comunicar que aquela pessoa teve alta do hospital, ou saiu da UTI, ou teve realmente a cura. É incrível como a oração em união é importante, né? Eu digo assim em poucas palavras, porque se for começar a falar de testemunho, tem bastante. Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, meus tours eram eram culturais, né? Não era assim tanto de peregrinação. Ocorria, porque Roma, né? Mas eu comecei com Turquia, com o Adriático, Grécia. Eu comecei do outro lado, tinha muita coisa cultural, cheio de ruínas e tal. E aí na minha vida começou mais 2009, que eu tive um problema de saúde, e aí me passaram Medjugorje, e aí começaram a me falar de Lanciano, que é onde tem os milagres eucarísticos, né? E eu comecei a estudar para poder passar para os passageiros, ainda não conhecia muito bem, né? E aí foi mudando muita coisa. É como eu digo sempre, não só uma peregrinação, mas para você mesmo. É um vidrinho que você vai colocando aquelas gotinhas e aí tem a sua evolução. A minha ainda não está transbordando, mas logo, logo eu acho que vai transbordar. E no passageiro é a mesma coisa. A pessoa vem e como é bom. Claro, depois não vê a hora de, meu travesseiro, meu lençol limpinho, mas durante, tem pessoas que esquecem os problemas. É tão gostoso viajar. Nossa, eu sinto tanta falta, vocês não têm ideia. Já tem malas prontas aqui, é só partir. Ai, que bom, Kika, partilhar isso com você. Você falou aí agora que teve uma experiência na Turquia, pela Grécia? Não. Não, não, porque como eu trabalhei 2 anos dentro do navio, sem ficar na Ah, terra, né, na Royal Caribbean. Então, nós fazíamos Barcelona, fazíamos mais tours culturais.
Peregrinações mesmo eu comecei a fazer, entender, né? Porque Turquia também tem Efesos, os caminhos de São Paulo, mas eu comecei a entender mesmo e falei, não, eu acho que o meu negócio não é navio, cruzeiro, é terra, e já tenho uma irmã aqui em Roma, que já era minha base na época, né? E ela começou a me dar umas coordenadas e eu fui vendo que trabalhar com terceira idade, com peregrinações em si é outra coisa. Até eu sinto falta. Tem incentivos, eu amo incentivos, né? Mas quando peregrinação para mim, mostrar, você olha nos olhinhos da pessoa quando ela vai visitar o sonho dela, sei lá, em Santa Rita de Cássia, por exemplo, São Francisco Nossa, de Assis, né? A gente nossa vê senhora. aquela. É prazeroso ver a sensação da pessoa, o amor que a pessoa fala, obrigada, nos agradece como se fosse realmente nós que. Eu faço só o meu papel de guia, né? Mas assim, só o fato da pessoa estar ali, ela é muito grata. Isso para nós é gratificante. É muito gratificante. E as transformações das pessoas que, visivelmente, às vezes por milagres físicos até, eu, Uhum. principalmente na Terra Santa, eu já tive muita experiência assim, e é assim, realmente é transformador para a pessoa e para a gente também, né, É, Kika? olha, e os caminhos de São Paulo realmente é você sendo tocado, né? Então, enfim, porque ele passa pelos locais onde ele evangelizou, onde ele mudou toda a cabecinha, né? E o coração das pessoas pelos gentios, né? Então, é muito emocionante. A gente olha nos livros, assiste nos filmes, né? Grécia e Turquia, Itália não vai ter dessa vez, né? Nesse programa não, mas nos outros dois de Terra Santa, todos têm Itália. Pois é. Então, passar já os caminhos por onde Jesus passou é surreal, é muito emocionante. E São Paulo, que na verdade era para ser o Ato dos Apóstolos, né? O livro do era para ser Ato de São Pedro, porque São Paulo foi tão, ele chegou com tanta força nas evangelizações dele que mudou o nome. Então aí a gente já começa a entender o quanto ele é importante, o quanto vocês vão amar, porque além de ter os passos, tem muita cultura. São ruínas, são templos pagãos ainda existentes, mas que ainda estão erguidos com 2, quase 3 mil anos de história. Atenas também é. Não, imagino já lá no passando nesse mini cruzeiro, porque é um cruzeiro menorzinho, né? Mas tanto a alba, né? Que é o nascer do sol e o pôr do sol, gente, é algo assim inesquecível. Obrigada, viu? Fiquei assim feliz, muito feliz mesmo de poder revê-la, mesmo distante. E estamos juntos em orações, e o que nos separa é muito menor do que o que nos une, que é o nosso Deus, né? Fica com Deus, Com obrigada. certeza. Obrigada, E Ana. Eu que agradeço pelo convite. um beijo para você. E dá um abraço no maridão aí. Pode deixar. E agora está trabalhando no Vaticano para receber os nossos grupos também. Ah, Viu? Então ele está lá juntinho com o Papa. E eu acho maravilhoso essa união em casa e no trabalho. Fica ah, que com bom. Deus. Um Amém, beijo. Deus.